Boa tarde, me chamo Marcos Vinícius e junto com o Carlos Tadeu vou apresentar sobre a unificação da Itália e Alemanha. No final do século XIX, a Europa assistiu à luta por unificação territorial de regiões fragmentadas politicamente, particularmente a Alemanha e a Itália. Contudo, as ideias liberais muito difundidas em 1848 geraram em italianos e alemães, especialmente nos habitantes de Piemonte, Sardenha e Prússia, regiões capitalistas prósperas, um sentimento nacionalista que não mais poderia ser solapado. Em 1848, ocorreram nos estados italianos e alemães rebeliões de cunho nacionalista e unificador. Contudo, tais rebeliões não foram bem sucedidas. A unificação de Itália e Alemanha só ocorreria anos mais tarde. O significado mais profundo dos processos de unificação da Itália e da Alemanha foi sem dúvida o rompimento de obstáculos feudais que impediam o desenvolvimento das forças capitalistas nessas regiões. A rápida ascensão da indústria alemã, que em certos setores superou a tradicional indústria inglesa, desequilibrou as relações econômicas internacionais, acirrando as tensões entre os países europeus e gerando atritos que levaram à Primeira Guerra Mundial. No final do século XIX, a Europa assistiu à luta por unificação territorial de regiões fragmentadas politicamente, particularmente a Alemanha e a Itália. Contudo, as ideias liberais muito difundidas em 1848 geraram em italianos e alemães, especialmente nos habitantes de Piemonte, Sardenha e Prússia, regiões capitalistas prósperas, um sentimento nacionalista que não mais poderia ser solapado. Em 1848, ocorreram nos estados italianos e alemães rebeliões de cunho nacionalista e unificador. Contudo, tais rebeliões não foram bem sucedidas. A unificação de Itália e Alemanha só ocorreria anos mais tarde. O significado mais profundo dos processos de unificação da Itália e da Alemanha foi, sem dúvida, o rompimento de obstáculos feudais que impediam o desenvolvimento das forças capitalistas nessas regiões. A rápida ascensão da indústria alemã, que em certos setores superou a indústria inglesa, desequilibrou as relações econômicas internacionais, acirrando as tensões entre os países europeus e gerando atritos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Em 1848, a Itália era um conjunto de estados independentes, dominados por governo absolutistas, destacando-se o nítido predomínio austríaco, que controlava grande parte do território. A Itália era dividida nos seguintes estados: Reino das Duas Sicílias, monarquia absolutista controlada pela dinastia de Bourbon; Reino da Lombardia e Veneza, dominado pela coroa austríaca; Parma, Toscana e Módena, principiados governos por príncipes austríacos. Os estados pontifícios, territórios que desde a Idade Média se encontravam sob o domínio de Santa Sé Romana, e o reino de Piemonte, Sardenha, região próspera e detentora de uma burguesia capitalista ativa. Alguns grupos dentro da Itália almejavam a unificação política. Os Carbonários, sociedade secreta que reunia monarquistas e republicanos, mas que não possuía a linha de ação definida. Agregavam segmentos mais populares e propunham uma linha política mais democrática. Os monarquistas, liderados pelo conde Camilo Cavour, almejavam implantar na Itália unificada os ideais liberais franceses, instaurando uma monarquia parlamentar liderada pelo rei de Piemonte Sardenha, Vítor Emanuel II. A liderança no processo de unificação política coube ao reino de Piemonte Sardenha, que apresentava uma economia centrada na indústria e uma burguesia progressista. Esta tinha interesse em promover uma integração do mercado consumidor interno, a fim de fortalecer ainda mais a produção industrial e, consequentemente, o seu poderio. Entretanto, no reino de Piemonte, instituiu-se uma monarquia constitucional, tendo Vítor Emanuel II como rei e o conde Cavour como primeiro-ministro. Cavour foi artífice de uma unificação italiana.
Em 1858, o governo de Piemonte, percebendo que a centralização política dependia da expulsão dos austríacos da Itália, aliou-se a Napoleão III, imperador da França, que se comprometeu a apoiar Piemonte em caso de conflito com a Áustria. Algumas batalhas, como as de Magenta e Solferino, foram vencidas pelo exército franco-piemontês, mas os austríacos conseguiram impedir a vitória das forças unificadoras, especialmente após a França se retirar da guerra. A perda do apoio francês resultou no enfraquecimento de Piemonte, que teve que assinar um acordo de paz com a Áustria. Durante a guerra, Giuseppe Garibaldi havia incitado insurreições populares no sul da Itália. Estas resultaram na conquista dos ducados de Toscana, Parma e Módena e de boa parte dos territórios pertencentes ao Papa. Nascia assim o Reino da Alta Itália. O projeto unificador de Garibaldi prosseguiu com sucesso em 1860. Nova onda de rebeliões populares derrubou o governo absolutista de Bourbon nas duas Sicílias, cujo território passou a pertencer ao Reino da Alta Itália. Animados mas também temorosos das vitórias no centro-sul do país, os piemonteses decidiram assumir o controle da situação e conquistar o restante dos estados pontifícios. A unificação, entretanto, não estava completa. Piemonte não havia incorporado a região de Veneza, ainda sob domínio austríaco, e a cidade de Roma, sede da Igreja Católica e protegida pelas forças militares de Napoleão III, que foi aliado da causa unificadora e antagonista. A conclusão do processo de unificação italiana ocorreu após dois conflitos, que não envolveram diretamente a Itália, mas dos quais ela se beneficiou. O rei da Itália declarou o seu apoio à Prússia na guerra contra a Áustria. Durante o conflito, as tropas francesas que guarneciam Roma tiveram que se deslocar para a frente de combate, deixando o Papa sem proteção contra as forças nacionalistas. Em 1871, Roma foi ocupada pelas forças unificadoras e proclamada capital da Itália, que se tornou finalmente uma nação politicamente centralizada. Boa tarde, meu nome é Carlos Tadeu Machado Filho, somos do 5º semestre. Vou apresentar a pesquisa da unificação dos países Alemanha e Itália, junto com o meu colega Marcos. Vou falar um pouquinho sobre a unificação alemã. Em 1815, o Congresso de Viena instituiu-se para substituir a Confederação do Reino à Confederação Germânica, um conjunto de 38 estados independentes. A Prússia desejava unificar politicamente a Alemanha. O objetivo é integrar e fortalecer o mercado consumidor interno de gêneros manufaturados, o que beneficiaria a economia. Um primeiro passo em direção à unificação foi dado em 1834 com a instituição de Zollverein, União Aduaneira dos Estados Alemães, que proporcionou à Prússia um considerável desenvolvimento comercial e industrial. A supremacia austríaca sobre a Confederação entrou em declínio quando Otto von Bismarck se tornou em 1862 primeiro-ministro da Prússia. A Bismarck se deve atribuir ao sucesso da luta unificadora alemã. O primeiro-ministro prussiano investiu na reorganização e modernização dos exércitos de seu país, constando que somente a vitória militar poderia neutralizar a resistência áustria e com centralização política. Em pouco tempo, o exército da Prússia se tornou um dos mais poderosos da Europa. A primeira oportunidade de que Bismarck teve para testar seu poder militar foi em 1864, na Guerra dos Ducados contra a Dinamarca. Bismarck, em uma demonstração de extrema habilidade diplomática, forjou uma situação que levou Napoleão III a declarar guerra contra a Prússia. Em 1899,
O trono espanhol ficou vago, cabendo a coroa a um primo de Kaysar, rei da Prússia, para participar de um despacho. Guilherme I, ao embaixador francês, além de ter pago uma enorme indenização, entregar os ricos territórios da Alsácia e de Lorena aos alemães, os franceses foram obrigados a assistir à conclusão de unificação da Alemanha, com a coroação de Kaysar Guilherme I em seu próprio país. As principais consequências da unificação política alemã foram o rompimento do equilíbrio europeu. A Alemanha se tornou uma potência econômica e política, e a emergência de um forte sentimento revanchista entre os franceses devido à humilhante derrota na guerra franco-prussiana.